No deserto, a noite estava gelada. Até a fogueira ardente foi incapaz de dissipar o frio no ar. Dentro da tenda, no entanto, era muito mais quente o suficiente para fazer alguém sentir-se sonolento. Leilin esperou alguns minutos e viu a silhueta de Ivy tremer quando entrou lentamente na tenda. Você poderia dizer que ela estava muito nervosa, com as mãos apertadas firmemente na bainha da saia, expondo seus tornozelos brancos pálidos. O medo foi inscrito em um par de belos olhos. Mas era como se o corpo dela fosse controlado por alguém, enquanto avançava em direção a Leilin, passo a passo. Não se preocupe. É muito simples fazer uma amostra e isso não causará nenhum mal a você. Disse Leilin para tentar acalmá-la. Por favor, levante a manga ao ouvir as palavras de Leilin. Ivy hesitou por um momento. Ela então levantou a manga, revelando um comprimento de seus braços de jade branco. Vai doer um pouco, mas não tenha medo. Leilin tirou um enorme item de agulha atrás dele e falou gentilmente para confortar a menininha. Infelizmente, a menininha começou a tremer ainda mais severamente. Com o braço da garota em uma mão, Leilin enfiou a agulha na veia exposta em seu braço. O rosto de Ivy estremeceu quando a agulha entrou em sua veia como se ela estivesse prestes a chorar, mas ainda se forçou a permanecer forte. Depois de tirar sangue suficiente de Ivy, Leilin mandou a garotinha de volta para sua própria tenda. Porque parece que eu estava intimidando uma garotinha. Leilin esfregou o queixo enquanto olhava a agulha na mão. Não importa o que, era perturbador estar no fim de receber um olhar. Você me intimidou dado por uma garotinha. Aiship, comece o experimento e prepare o microscópio. Depois de ficar atordoado por vários segundos, Leilin voltou a si e sua expressão ficou solene. Suas mãos magras começaram a se mover habilmente como borboletas pisando e dançando através das flores. Na manhã seguinte, Leilin viu um líquido rosa dentro do tubo vulcanizado e sua expressão parecia incerta. Aiship, escaneie. Uma luz azul brilhava nos olhos de Leilin, caindo no tubo de ensaio. Bip. Detectou um traço da linhagem de uma criatura antiga na gota de sangue. Pala Nighthawk. Incapaz de purificar ainda mais, o Aiship terminou seu feedback, tornando o rosto de Leilin mais escuro. Ivy carregava um traço de uma antiga linhagem. Uma pena que a herança da linhagem Pala Nighthawk terminasse com ela. Os traços já tinham diminuído ao mínimo absoluto e apenas um pouco de aura poderia ser extraído de seu sangue, mas não tinha muitos usos. A partir dessa densidade, mesmo se Ivy estivesse completamente sanguinado, ou feito sangrar um pouco de vez em quando, não seria suficiente purificar sequer uma única gota da antiga linhagem pura. No entanto, Leilin não se sentiu particularmente desapontado nem nada parecido com desapontamento. Não era que ele seria bem-sucedido em cada experimento dele. No entanto, se alguém não tentar, não haverá chances de sucesso. Ele aprendera essa lição em sua vida anterior. Além disso, essa linhagem que carrega um traço da aura da antiga criatura, adicionando algumas das peças de artefatos mágicos quebrados que consegui no avião secreto, eles poderiam ajudar na modificação do pingente Falenstar. Uma noção surgiu na mente de Leilin. O Falenstar pendante era apenas um artefato mágico de baixa qualidade que foi útil em seus dias como um acólito. No entanto, para Leilin, agora era de pouco valor. O Aiship recebera a tarefa de pesquisar as possibilidades de melhorar o pingente Falenstar, e agora parecia ter dado alguns frutos. No entanto, Leilin era um Arlok agora. Se ele fosse capaz de adicionar algum poder das linhas de sangue sobre os outros ingredientes necessários para a atualização, ele definitivamente alcançaria um potencial melhor. Aiship, estabeleça essa missão como uma subtarefa. Calcule a possibilidade de adicionar a linhagem de Ivy ao pingente Falenstar. Bip. Missão estabelecida, classificada em uma subpasta sob a missão de melhorar o pingente Falenstar. O Aiship entrou prontamente. Embora ele fosse incapaz de purificar a linhagem antiga,
Mas ele tinha obtido um ingrediente que poderia complementar a atualização do pingente Falenstar. Então, Lei Lin sentiu que havia obtido um enorme benefício e, portanto, seu humor também foi elevado. Na manhã seguinte, ele ainda greenvited durante o café da manhã, que era algo que ele raramente fazia. Isso fez com que a garotinha ficasse confusa e fora de ordem. Vendo essa cena, Lei Lin riu por dentro. Depois de tomar o café da manhã, Lei Lin trouxe a menininha e continuou a viagem. Ele até comprou uma carruagem de cavalos enquanto fazia uma parada em uma cidade, apagando a miséria da garotinha, que tinha que andar o tempo todo. A razão pela qual ele fez isso não foi por causa da bondade do coração. Era porque a menina fornecia-lhe sangue todos os dias, e enquanto Lei Lin preparava algumas poções para reabastecer o sangue, seu estado mental não parecia muito bom, pois seu rosto era tão pálido quanto pessoas mortas. Depois de comprar a carruagem do cavalo, Lei Lin levou sua vida ainda mais vagarosa. Ele viajaria quando o sol nascesse e, à noite, ele continuaria a extrair a essência da linhagem Pala Night Rock para atualizar o pingente Falenstar. Don't speak. De acordo com nossa velocidade, poderemos ler o Great Khan in Margaret amanhã. Lei Lin apontou para uma montanha cujo pico estava entre as nuvens enquanto falava com Ivy atrás dele. Ponto. Ivy olhou para o marco na frente dela e agarrou os joelhos em silêncio. Suas pálpebras estavam baixas, sem saber se era por causa dos medos do que o futuro traria, ou por causa da perplexidade. Os ingredientes reunidos agora são suficientes? Eu vou atualizar o pingente Falenstar hoje à noite, pensou Lei Lin. Naturalmente, ele controlava o ritmo da jornada, então conseguiu obter sangue suficiente antes de chegar ao Great Khan in Margaret amanhã. No meio da noite, os arredores eram escuros e serenos e, de tempos em tempos, ouviam-se sons de insetos e uivos de lobos. Ivy estava em um sono profundo dentro da tenda ao lado da carruagem de cavalos. Quanto a ela, que dormia profundamente, suas pálpebras se contraíam continuamente, como se sonhassem com um pesadelo. Ao vê-la dessa maneira, Lei Lin deu um suspiro de alívio e voltou para a carruagem de cavalos. Aiship, simule o início do experimento. Lei Lin montou um feitiço de iluminação e acendeu o interior da carruagem do cavalo. No meio, várias caixas de madeira foram colocadas em uma plataforma plana com alguns aparatos exibidos nela. No meio de tudo estava uma cruz cinzenta prateada, com vários fragmentos de joia sobre ela. Esta foi a forma original do pingente Falenstar. Desde que ele avançou para um Arlock de nível 1, raramente o usava. A defesa física e mágica do Falenstar pendante foram ambas válidas para no máximo 20 graus. Quanto a qualquer feitiço de classificação 1 lançado por um mago oficial, ele excederia esses limites. Assim, Lei Lin pensaria em métodos para elevar as capacidades do Falenstar pendante, esperando que fosse útil novamente. Simulação para o experimento. Taxa de sucesso de 87,9%. Após um clarão de luz azul, o Aiship informou uma série de dados para Lei Lin. Neste momento, o Aiship poderia simular a maior parte do experimento e produzir a taxa de sucesso. Isso significava que, enquanto Lei Lin seguisse os passos dados pelo Aiship, ele poderia atingir a mesma taxa de sucesso que foi indicada. Quanto àqueles magos que meticulosamente reuniram ingredientes ainda sem saber sua taxa de sucesso, o A e as capacidades do chip mostraram que isso poderia poupar a Lei Lin uma enorme quantidade de recursos. Tanto é assim que essa capacidade pôde até ser empregada durante um avanço. Se o A e a taxa de sucesso de chip era muito baixa, Lei Lin poderia desistir do avanço e acumular mais recursos antes de tentar avançar. Isso foi muito melhor depois de comparar isso com outros magos que tentam irromper no escuro e até sofrer uma reação adversa. Primeiro de tudo, é separar os ingredientes do artefato mágico. Lei Lin olhou para os outros itens colocados na plataforma. Havia meio punhal e um braço quebrado.
Esses despojos de guerra foram obtidos por Lei Li durante o banho de sangue no plano secreto. Embora algum tempo tivesse passado, o braço ainda brilhava com uma luz prateada, ocultando completamente o fato de que era um braço humano feito de carne. Silvar Claw Sauron realmente imbuiu seu artefato mágico em seu próprio braço. Que louco! Lei Li pegou o braço de prata e colocou dentro de um funil de ouro, acendendo no fundo. Uma chama amarela dourada continuou a girar no funil, deixando o funil vermelho. A temperatura ardente continuou a irradiar da mão. Assim que Lei Li notou a mudança, ele começou a pingar um líquido azul, gota a gota, no braço. O líquido azul caiu no braço, transformando-se em vermelho imediatamente, estendendo para todo o braço. A temperatura aumentou novamente. Lei Li ficou em êxtase quando colocou um copo transparente abaixo do funil. Peter pater, gotículas de líquido de prata continuaram a escorrer. Muito em breve, este líquido encheu metade do copo. A mão direita de Lei Li rapidamente juntou um pouco de pó e joias e jogou no copo, enquanto a mão esquerda pegava um fio de metal e mexia o copo. O pó e as joias derreteram imediatamente ao entrar no copo, e o líquido prateado começou a ficar turvo. Uma dúzia de minutos depois, havia duas camadas óbvias no becker. No topo estava um líquido da cor da carne, e no fundo, era uma camada que era de cor prateada pura. Depois de estar ocupado por um tempo, Lei Li olhou para os vários ingredientes colocados na frente dele com uma expressão alegre. O antigo punhal e o braço de prata não se transformaram em dois blocos de metal preto e cinza, enquanto brilhavam com brilho. Quanto ao pingente da estrela caída, agora estava submerso dentro de um becker. O copo estava meio cheio de sangue rosa com o cheiro de orquídeas que lhe exigem Gural e Long-Su. Lei Li cantou um encantamento enquanto cortava o dedo, deixando cair uma gota de sangue vermelho escuro no becker. Bang! Uma vez que o sangue vermelho escuro entrou no copo, imediatamente teve uma reação química. Os gases cor-de-rosa continuaram a subir e o sangue começou a borbulhar. Fios de líquido vermelho subiam continuamente no pingente Falenstar, transformando a cor prata-cinza original em uma cor vermelha escura. Depois que o sangue no copo se evaporou completamente, o pingente estrela caído se transformou em uma cruz vermelha escura. O próximo passo é modificar a inscrição das runas. A expressão de Lei Li se tornou extremamente solene. Este foi o passo mais crucial para atualizar o Falenstar pendante.